Olá, galera do nono ano. Estamos de novo aqui. Vamos dar continuidade naquela técnicazinha de resolução de problema. Então, olha bem, vamos relembrar, né? Ó, a gente tem que analisar, preparar, executar e revisar. Mas vamos lembrar que isso tem que ser feito de uma forma ágil, né? E isso você consegue com a prática. Mas presta atenção, gente. Vamos. Não tão necessariamente tem que ser a maneira que eu estou colocando aqui, mas na hora de resolver o problema tem que ser organizada a coisa, tem que se fazer uma organização, um passo a passo, né? E você sempre seguir aquele passo a passo, que no caso o passo a passo aí meu, que eu estou colocando para vocês seria esse. Mas nada impede que cada um de vocês faça o de vocês, tá? É dessa maneira que vocês vão entender quais fórmulas vão utilizar, em que momento seria utilizada a fórmula, certo? Lembrando que vocês sempre que na hora de ver qual a fórmula do conteúdo do problema em si, coloquem todas as fórmulas que vocês têm, daí vocês por eliminação vão chegar na que vocês precisam. Então, seguindo o passo a passo, eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer aqui um problema mais elaborado, tá? Do livro de vocês, da apostila de vocês. É o Testando Seus Conhecimentos, livro 2, página 34, exercício número 1 do Testando Conhecimento. Certo? Então, olha bem, gente. Duas pessoas, A e B. Essa aqui é a A e essa aqui é a B, né? Duas pessoas, A e B, ao longo de uma linha férrea, aqui, né? Retilínea. Quando o A, então A, o que o A vai fazer? Golpeia o trilho é de metal, vamos lembrar que o trilho é de metal. O dormente, que é onde você apoia o trilho, no caso aqui é de madeira, mas o trilho é de metal, certo? Então a pessoa A vai golpear o metal, o trilho, né? Aí o que acontece? B percebe o barulho através do ar, o som se propagando no ar. Presta atenção, gente. Ó. O som, no caso aqui, vai se propagar no ar e vai se propagar também no metal. Tá? Isso a gente vai ver futuramente. Tá? Inclusive, a velocidade do som no metal é maior que a velocidade do som no ar. Por isso que, quando às vezes, não sei se vocês já perceberam, alguém está batendo no metal, tá batendo no metal, às vezes, se você chegar o ouvido perto do metal, digamos que esse metal seja uma barra bem comprida, você vai ouvir duas vezes o som do barulho, o que vem pelo metal e o que vem pelo ar, e você vai ouvir primeiro o que vem pelo metal, tá? É isso que acontece. Então, olha bem, então, quando A golpeia o trilho, B percebe o barulho através do ar, tá? Através do ar. Então, ó, o som que vem do ar vai ser percebido pela pessoa no B, no caso, 10 segundos após o impacto. 10 segundos após o impacto. Quantos centésimos de segundo após a batida, no caso, o impacto, né? Porque, na verdade, quando fala impacto, significa que a pessoa B vai ouvir o som vindo pelo ar 10 segundos após a batida. Né? No caso, no metal, no caso. Certo? Então, quantos centésimos de segundo após a batida de A poderia o observador B ter sentido a vibração? Quando fala sentir a vibração do trilho, significa que o som chegou até ele. Certo? Ele vai sentir primeiro a vibração e depois vai ouvir o som. Por quê? Porque o que eu falei, o som no metal se propaga de uma forma mais rápida. Aí você vai dizer assim, mas e a distância percorrida? Eu vou colocar aqui, ó, a distância. A distância percorrida
no metal é a mesma distância percorrida no ar. No caso, estou falando do som, né? A distância que o som percorre no ar é a mesma distância que ele percorre no metal, certo? Então o deslocamento que o som faz no ar é o mesmo que ele faz no metal. Fica ligado nisso aí, certo? Deslocamento no ar é o mesmo do metal. Se a velocidade do som através dele é o que? Metal. Então a velocidade do som no metal é 6.800 metros por segundo, sabe-se que a velocidade do som através do ar é 340 metros por segundo. Então presta atenção, eu quero saber quantos centésimos após a batida de A poderia o observador B ter sentido a vibração dos trilhos se a velocidade do som, no caso no metal, for 6.800 metros por segundo. 6.800 metros por segundo. É uma pergunta, na verdade, quantos centésimos de segundo ele vai ouvir depois da batida, né? Então a gente sabe que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Então vamos ler o exercício, por isso tem que ser com atenção. Ler o exercício com atenção, vamos tirar os dados. Vamos tirar os dados agora, então vamos lá. Olha bem, vamos analisar então, né? Analisar, compreender e vamos tirar os dados. Vamos ver quais dados explícitos eu tenho ali. Olha, dados explícitos. Dados explícitos, eu sei que a velocidade do som no metal é 6.800 metros por segundo. Eu sei que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Eu sei que o tempo que o som gasta, tá, do momento da batida até o observador B ouvir é 10 segundos. O som que vai pelo ar, né? 10 segundos após a batida. E o que eu quero saber? Quanto tempo gastaria também o observador B para perceber o som que vai do metal, tá? Após a batida também, certo? Tanto tempo que o som gasta no ar quanto que vai gastar no metal é após a batida, é óbvio, certo? Ok? Então, os dados estão aqui, eu já sei o que eu quero, certo? E aí, vamos ver uma coisa aqui. No caso aqui, o que está sendo pedido, né, já identifiquei também, né? O dado implícito, que são os dados explícitos, né? O dado implícito, qual o dado que tem aqui implícito? Olha, observa que esse dado implícito é mais complexo, tá? Veja bem, você tem o som que vai percorrer o ar e o som que vai percorrer o metal. Quando a gente for estudar lá ondulatória, vocês vão ver que se o meio, que seria o ar, e o meio, que seria o metal, se ele for homogêneo, o som não muda sua velocidade. Então, tanto o som que vai no ar quanto o som que vai no metal, eu tenho ali um movimento uniforme. Essa informação está implícita. Mas é óbvio que você teria que ter esse conceito que vocês ainda não têm, no caso, tá? Que seria da ondulatória. Ok? Então, vamos para o próximo, vamos planejar. Tá? Vamos planejar. Vamos planejar aqui. Vamos preparar. Então, vamos lá. Como eu falei, a informação que estava implícita é que o som propagando no ar como no metal, eu tenho um movimento uniforme. Tá? E se eu estou falando de movimento uniforme, eis aqui as fórmulas. Estou falando de um movimento uniforme, tanto do som no metal quanto do som no ar, porque eu tenho duas velocidades aqui, observa. Velocidade do som no metal e no ar. Tá? E aí, vamos agora para a execução. Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos executar. Então, vamos identificar a fórmula a ser utilizada, certo? Observa uma coisa aqui. Para eu determinar o tempo gasto para o som percorrer o metal, eu preciso saber, olha bem, eu preciso saber calcular o tempo, né? Eu preciso saber a velocidade do som no metal, está aqui, e preciso saber qual o deslocamento que ele realizou. O enunciado não deu o deslocamento do som, mas lembra que o deslocamento do som, tanto no ar quanto no metal, é o mesmo.
é o mesmo deslocamento, tá? E presta atenção, se eu tenho a velocidade e se eu tenho o tempo, se eu multiplico cruzado velocidade aqui vezes tempo, e ΔS vezes 1 no caso, eu vou ter que deslocamento é a velocidade vezes o tempo, tá? Então, por que eu estou falando disso? Porque eu tenho como calcular esse deslocamento, que é o mesmo no metal e no ar. Eu calculo o deslocamento no ar, olha. Por quê? Porque eu tenho o tempo percorrido no ar, olha, e tenho a velocidade no ar. Então basta eu multiplicar. Daí eu vou ter o deslocamento no ar, que é o mesmo no metal. Certo? Então, olha, observa que a gente tem a velocidade e o tempo de propagação do som no ar. Daí então a gente vai calcular o que? O deslocamento, que é o mesmo no metal. Então observe que aqui eu tenho um cálculo auxiliar. Eu tenho um cálculo auxiliar. Mas, independentemente de eu ter esse cálculo auxiliar ou não, o cálculo principal ou auxiliar, no caso, vamos colocar assim, a fórmula é a mesma fórmula, tanto para o cálculo auxiliar quanto para o principal. Tá? Por quê? Porque, olha bem, eu vou calcular o tempo, não é, para a propagação do som no metal, é o ΔT. Eu vou ter a velocidade e vou ter o deslocamento, que eu já calculei no cálculo auxiliar. E no cálculo auxiliar, eu vou calcular o deslocamento, que é só multiplicar a velocidade vezes o tempo. Então, observe que tanto o cálculo principal quanto o auxiliar é a mesma fórmula. Certo? Antes de calcular, vamos observar se, no caso, as unidades são compatíveis para me calcular esse deslocamento, que é o cálculo auxiliar que eu vou fazer primeiro. Bom, lembrando que deslocamento é velocidade vezes o tempo. Ó. Então seria a velocidade do som no ar vezes o tempo. Observa que é metros por segundo e é segundo. Bom, perfeito. É 340 vezes 10, 3.400 metros. Dá até para fazer mentalmente esse cálculo. Esse é o deslocamento. Tá? Então está aqui, olha. 340 vezes 10, segundo vezes segundo. Então, beleza, perfeito. Não tem que fazer nada. É só fazer a conta aqui mesmo. Cálculo auxiliar concluído. 3.400 metros. Esses 3.400 metros é o mesmo deslocamento do som no metal. Então, daí, olha, observa que eu fiz uma adequação da fórmula que eu peguei o ΔT, passei para o lugar do V e o V para o lugar do ΔT. E chamei ΔT de ΔT metal, ou seja, o tempo gasto para o som percorrer no metal. Mas o deslocamento que eu vou usar é 3.400, melhor dizendo, né? E a velocidade que eu vou usar, gente, ó, é a velocidade no metal. Tá? Por quê? Porque eu estou querendo calcular o tempo gasto para o som percorrer o metal. Então a velocidade, ó, 6.800 metros por segundo. Então ΔT, o tempo gasto para percorrer o metal, 3.400 metros, né, que a gente calculou aqui no cálculo auxiliar, dividido por 6.800, que é a velocidade. Eu tenho que, no caso, mexer na unidade também para esse cálculo? É óbvio que não, porque presta atenção, eu tenho aqui ó, metro para o deslocamento, tá? E a velocidade do som no metal é metros por segundo, ó, metro. E aí eu vou achar o tempo em segundo, porque metro e metro vai ser cancelado. Então 3.400 por 6.800, né, resposta em segundo aqui, né? 0,5 segundos. Ok? Então, beleza. Já executei. Vamos ter cuidado aqui agora. Ó, presta atenção. Aqui é importante a questão da revisão. Porque, olha bem, revisão. O que eu vejo na revisão? Aquelas duas perguntinhas, né? O resultado é coerente? Unidades estão corretas? Então, olha bem. É coerente? O tempo ser positivo é coerente? Claro que é coerente. Tá? Se está correto ou não são outros 500, mas é coerente. Tá coerente, tem sentido. Agora, a resposta, se fosse uma múltipla escolha, possivelmente ela não estaria expressa dessa maneira. 0,5 segundos. Por quê? Porque, vamos voltar no enunciado. Quantos centésimos de segundo após a batida? Olha, eu quero a resposta em centésimos de segundo. Eu tenho aqui que é meio segundo.
Meio segundo são quantos centésimos de segundo? Olha a matemática aí, gente. É aí que vocês vão gastar a matemática de vocês. Isso aí é matemática, tá? 0,5 segundos é exatamente o que? 50 centésimos de segundo. Então, atenção, é na revisão que você vai analisar essa situação aí, tá? Para dar a resposta correta. Correta. Claro, você fez a conta correta aqui, mas a resposta em si, eu quero em centésimo segundo. Então, como é que você acha 0,5 centésimos de segundo? Reveja isso aí na matemática. Tá? Mas passa pelo seguinte, é 50 dividido, centésimo não é 100? 50 dividido por 100 dá o quê? 0,5? 50 centésimos. Certo? Mas gasta a matemática de vocês, reveja isso na matemática. Por isso que a gente fala que às vezes a dificuldade da física com a matemática são esses detalhezinhos aí. Tá? Vamos para o próximo aqui, olha. Eu tenho uma situação aqui que eu tenho um gráfico, né? O objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a seguir descreve as posições do objeto em função do tempo. Gente, quando é um gráfico, às vezes não tem necessidade de você fazer todos esses passos. Mesmo que, na verdade, como eu falei com você, isso é espontâneo. Né? Na medida que você vai resolvendo exercício, isso vai sendo feito espontaneamente. Igual andar de bicicleta, como eu falei. Certo? Então, analise o gráfico e responda. Que movimento foi realizado entre o momento 0 e 4 segundos? Vamos olhar aqui o momento 0 e 4. 0 aqui e aqui é 4. Então, nesse intervalo aqui. Olha aqui, olha. Que movimento eu tenho? Olha essa reta. Então, o gráfico já te diz tudo, o gráfico já te mostra. Observe que à medida que o tempo passa, a posição vai aumentando, vai indo para o positivo. É uma função crescente. Posição em função do tempo é uma reta. Olha, é uma reta. Se é uma reta inclinada, né, claro, eu tenho o quê? Um MU. E é progressivo. Por que progressivo? Porque está indo para o positivo. Observe que começou em 20, né, e está chegando em 50. Tá? Então começou em 20 e está chegando em 50. No caso, no instante 4, chegou em 50 para ser mais exato. No instante 0 é 20 e no instante 4, para ordenado, para ordenado. 4 segundos, posição 50 metros. Seria esse ponto aqui, para ordenado. Então o movimento é progressivo. Tá? Então MU progressivo. Letra B. Que movimento foi realizado entre os instantes 4 e 6 segundos? Observa. 4 está aqui e 6 está aqui. Então, observa que de 4 a 6 a posição se manteve em 50. Então, o objeto não saiu do lugar? Não, o objeto não saiu do lugar. Tá? Então, o objeto está em repouso. Tá? O objeto está em repouso. Então, observe um detalhe aqui. Então, a gente nem buscou esses itens 1, 2, 3 e 4, porque o gráfico já te dava essa informação. Está aqui no próprio gráfico, e é mais clara essa informação no gráfico. Tá? Agora vamos lá. Qual a velocidade média no intervalo de 0 a 4? De 0 a 4, qual a velocidade média? Vamos lembrar que a gente já sabe que isso aqui é um MU progressivo, inclusive. Né? Então, vamos lembrar que para calcular a velocidade média, deslocamento pelo intervalo de tempo, ou seja, S menos S0, que seria a posição final menos inicial, sobre o intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. E como, no caso, o tempo começou do momento 0 aqui, porque, vamos lembrar, tá? Começou no ponto que seria 20 metros o gráfico aqui, olha. Então, quanto vale t nesse momento? 0. Tá? Porque o ponto está marcado sobre o eixo S, olha. Lembra, isso é matemática, gente. Lembra? Vocês têm que rever esses detalhes matemáticos aí. Então, o tempo é 0, T0. A gente já sabe que esse tempo aqui é 0. E por isso que eu chamei de S0 aqui, que seria a posição no instante 0. Né? E aí, vamos ver, olha.
o passo a passo aqui, a gente poderia fazer no próprio gráfico se quisesse. Vou até fazer diferente, igual eu fiz até agora, né? Então, observa, ó, isso aqui, ó, isso aqui é o S0, ó, é o S0. Eu coloco aqui, já sei que isso aqui é o S0, tá? Isso aqui é o S. O T0 é 0, tá? Então já sabe, ó, o T0 é 0, porque está marcado aqui. Então já sei, ó, o T0 aqui, gente, ó, nesse intervalo de 0 a 4, ó, o T0 é 0. O nome já diz, T0 é 0, né? E o T aqui no caso, aqui, que é o momento do final, o final do movimento em questão aqui, ó, nesse intervalo, ó, o T, ó, o T aqui é 4 segundos, então eu tenho, ó, S0, eu tenho o S, né, eu tenho o T que é 4 segundos e o T0 é 0. Então, daí, ó, substitui aqui, 50 menos 20, que seria a posição final, 50 menos 20, que é a posição inicial, tempo final é 4, tempo inicial é 0. Tá? Então, mas eu não tenho que ver as unidades, é só ver aqui, olha, presta atenção. O tempo é segundo mesmo, porque está tudo no gráfico, então não tem tempo que é outra unidade, é o gráfico. E a posição é a mesma coisa, só está em metro, porque no gráfico eu não posso colocar unidades distintas para a posição, unidades distintas para o tempo. Então, essa parte aí, né, não precisaria. Tá? E no caso aí, a fórmula, né, da velocidade média, né, a gente já sabe de cara, se eu estou falando de velocidade média, já sabe que é essa fórmula. Substituiu tudo aí, fazemos a conta, né? 50 menos 20 dá 30, dividido por 4, 7,5 metros por segundo. Tem coerência a resposta? É óbvio que tem, que a velocidade pode ser positiva, pode ser negativa. A unidade, no caso aqui, da resposta está correta? Bom, você tem que ver, se for uma múltipla escolha e está lá quilômetro por hora, é óbvio que você tem que transformar isso aqui para quilômetro por hora. Exemplo, né? Poderia ser centímetros por segundo, teria que transformar para centímetro por segundo. É isso que vocês têm que observar, é essa atenção aqui na hora da revisão. Como é que está a resposta, ou como é que está sendo pedida a resposta. Certo? Vamos para um próximo aqui. Tá? É um gráfico também. E quando é gráfico, eu volto a dizer, na maioria das vezes, né, essas informações que eu coloquei aqui, analisar, preparar, executar e a revisão até que, né, às vezes a resposta você acha numa unidade, por exemplo, e a resposta aqui é em outra, então você tem que ter atenção aí. Mas isso é mais rápido, é mais ágil, porque o gráfico ele te dá a informação pronta, tá? Mas tem que saber analisar o gráfico. Então, ó, posição em função do tempo. Então, o que eu quero? Eu quero saber que movimento foi realizado entre o momento T 0 e 10 segundos. Olha, T0 é aqui e aqui é o 10 segundos, olha. Então, é esse gráfico aqui, ó. Porque eu tenho, ó, esse gráfico, eu tenho esse outro gráfico aqui, né? Esse gráfico é inclinado, esse gráfico é paralelo, esse aqui é uma função crescente e esse outro aqui que é uma função decrescente. Então são três, olha. São três situações distintas que eu tenho. Né? Então o primeiro, de 0 a 10 segundos, ó, é um movimento uniforme, porque eu tenho aqui, ó, uma reta inclinada em relação ao eixo T. Posição, olha, gente, presta atenção, você tem que ver o que representa o gráfico, tá, gente? Só é MU, tá, quando eu tenho uma reta inclinada em relação ao eixo T, se eu estou falando de gráfico da posição em função do tempo. Se isso aqui fosse V, por exemplo, eu teria um MUV. Tá? Por quê? Porque eu estou dizendo que a velocidade está variando de forma uniforme, que é um MUV. Aqui eu estou dizendo que a posição está variando de forma uniforme. Quando isso acontece, eu tenho um MU. Tá? Então, de 0 a 10 é um MU progressivo, né? Porque à medida que o tempo passa, olha, eu estou indo para o positivo. Tá? Então, MU progressivo. De 10 a 20, observa que a posição não muda. Se não muda a posição, o objeto está em repouso. E a letra C, eu quero saber de 20 a 40. Então, observa que não tem conta nenhuma aqui, o próprio gráfico já te dá a informação. Tá? Então,
não precisa talvez utilizar o passo a passo aqui, né? É só saber interpretar o gráfico. Aí, volto a dizer, ferramenta matemática, tá? Então, olha lá, ó, reta inclinada em relação ao eixo T em 1000, só que agora está indo para o negativo, tanto é que começa em 50 e quando é 40 é zero, olha. Então o movimento é retrógrado, né? Então MU retrógrado, né? Retrógrado, é acentuado, né, gente? Ó. Retrógrado, proparoxítono, né? Retrógrado. Bom, vamos para o próximo aí. 3, né? O gráfico relaciona a posição de um móvel em função do tempo. A partir do gráfico determine a velocidade do móvel e diga o tipo de movimento. Aqui a gente vai ter uma conta, então aqui a gente pode usar o passo a passo aqui. Vamos lá, olha, passo a passo. Analisar primeiro, vamos compreender. Olha bem. No momento zero aqui, momento zero é aqui onde está marcado no eixo S. É o ponto que está no eixo S, o ponto do gráfico, né, na verdade, que está no eixo S. Qual seria a posição no caso? Menos 10 metros, olha. Observa. E aí, eu quero saber, então, o que seria a velocidade, né? A velocidade do móvel, né? Então eu tenho que analisar um intervalo de tempo qualquer aqui. Olha. Eu poderia pegar de 0 a 10, de 5 a 10, de 0 a 5, dá no mesmo. Eu vou pegar de 0, porque já tem aqui 0, já tem a posição, de 0 a 5 aqui, ó. 0 a 5. Até 0 a 5, ó. Então, no momento T, 5 segundos, qual é a posição? Zero, né? Por quê? Porque observa que o ponto que está no gráfico que representa esse momento aqui está sobre o eixo T. Se está sobre o eixo T, é porque o S vale zero. Vamos lembrar, ó, se está sobre o eixo S, no caso, o T vale zero. Se está sobre o eixo T, o S vale zero. Então, ó, está sobre o eixo S, T vale zero. Ó, T vale zero, então S vale menos 10. Agora, se o ponto está marcado sobre o eixo T, ó, 5, qual o valor de S? Zero. A recíproca é verdadeira. O que eu quero calcular? Velocidade. Tá? E eu quero saber qual o tipo de movimento que a gente tem também. Não é isso que está pedindo? Então, o primeiro passo, analisar, compreender, concluído. Vamos preparar agora. Preparar, planejar. Olha, eu sei que é um MU progressivo. Por quê? MU, porque é uma reta inclinada em relação ao eixo T, posição em função do tempo, reta inclinada em relação ao eixo T, MU. E por que eu sei que é progressivo? O gráfico me mostra isso. Os valores estão indo para o positivo. E é uma função crescente, então você pode interpretar das duas maneiras. Então eu tenho um MU progressivo. Tá? Sendo assim, é um MU, eu tenho quais fórmulas para utilizar? Olha, são essas três fórmulas aqui. Tá? Beleza. Vamos executar. Vamos executar. Executar. Qual fórmula eu vou usar? Gente, velocidade é deslocamento pelo tempo. E é óbvio que, por consequência, a gente vai cair nisso aqui, né? Ó, por consequência, porque na verdade essa segunda fórmula é consequência da primeira, tá, gente? Então, por consequência, a gente vai cair nisso daqui. S menos S0 sobre T menos T0. Tá? Então, bom, eu tenho que mudar alguma unidade? As unidades estão coerentes? Sim, gente. Quando eu olho aqui, olha, no caso aqui, eu tenho o tempo, tá, segundo, e a posição metro. E eu não tenho que mexer porque eu vou achar a velocidade em metros por segundo. Tá? Então, o meu tempo, minha posição teria que estar todas elas em metro, e no caso, posição em metros e tempo em segundo. Como é um gráfico, eu só tenho tempo segundo, só tenho S em metros. Então não tenho que mudar nada. Tá? Eu vou achar a velocidade em metros por segundo. Então tá, aqui, ó, vamos lá. Ó, posição final é zero. Menos, que é da fórmula, tá, gente? Ó, a fórmula aqui é menos. A posição inicial que é menos 10. Então, entre parênteses, coloco menos 10 aqui, porque a posição inicial é negativa. E no denominador eu tenho o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final menos inicial. Seria 5 menos 0, que vai dar 5.
não é isso? Então, eu tenho menos vezes menos dá mais 10 dividido por 5, que vai dar o quê? 2 metros por segundo. Tá? Essa resposta para a velocidade, ela é coerente? Vamos ver na revisão aqui agora. Ela é coerente? Sim, porque se o movimento é progressivo, a velocidade positiva, coerente. Se eu achasse uma velocidade negativa aqui e o movimento fosse progressivo, incoerente. Por exemplo, se eu me descuidasse e colocasse a velocidade positiva aqui, né, menos vezes mais daria menos 10 dividido por 5, daria menos 2 metros por segundo. Mas a resposta estaria incoerente. Por quê? Porque o movimento é progressivo. Então a questão da coerência é essa daí. A unidade da resposta correta depende. Se for múltipla escolha ali, múltipla escolha e as alternativas estão em metros por segundo, beleza, nada a ser feito. Mas se é múltipla escolha lá e está quilômetro por hora, você tem que transformar isso aqui para quilômetro por hora, por exemplo. Seria uma situação. Tá? Mas vamos parar por aqui. Né? A resposta seria metros por segundo, então está tudo ok. Tá? Então, é coerente o resultado porque a velocidade é positiva, né? Então a questão da coerência está nisso aí. Olha, duas partículas movem na mesma trajetória e o gráfico a seguir é indicado nas posições em função do tempo. Está aí. Ó. Então observa que eu tenho as duas partículas que têm movimento uniforme, né, gente? Ó, reta inclinada em relação ao t, tanto para o A quanto para o B. Pelo gráfico podemos afirmar que as partículas. E aí tem várias alternativas. Eu vou precisar de fazer o passo a passo. Olha bem, gente, quando for o gráfico, tá? Se você tiver que fazer alguma conta, claro, você vai fazer o passo a passo. Agora, se não precisar, a resposta já está no próprio gráfico. Então, olha bem, ó. Movem-se para o mesmo sentido? Olha, não, porque o A é progressivo e o B é retrógrado. Então, descarta a primeira. Tá? No instante t 5 segundos, as partículas A e B se cruzam, ou seja, se encontram. Quando se cruzam, quando se encontram, tem o quê? Uma mesma posição. Né? Olha, quando os gráficos se cortam, se cruzam, é o momento que as partículas se cruzam, que elas se encontram. Olha, observa. Tanto para o A quanto para o B, qual é a posição? Ó, 20 metros. Então, essa alternativa está correta. Tá? Move-se com a mesma velocidade, eu teria que fazer a conta, mas vamos supor que a alternativa que eu tenho aqui é uma só, eu só tenho uma resposta. Então essa aqui já é a resposta, né? Essa já é a resposta. Tá? Essa questão para saber a velocidade eu teria que calcular. Tá? E a letra D, eles não se encontram? Claro que eles se encontram, então descarta essa aqui também. Tá? Vamos para o próximo então? É o mesmo gráfico, observa, eu só mudei um detalhe aqui. Tá? Observa que eu mudei um detalhe. E qual seria esse detalhe? Então, vamos lá, vamos voltar aqui, olha. Aqui foi dito no caso que eles se encontram no instante de 5 segundos. Né? Aqui, ó, o momento que eles se cruzam foi colocado que é 8 segundos, né? E na verdade, se é o mesmo gráfico, é 5 segundos. Então, essa você descarta. Tá? Com a mesma velocidade, não é a mesma velocidade, mas teria que calcular, mas vamos considerar que a gente tem uma resposta, né? E aí vamos ver as outras alternativas. Move-se no mesmo sentido? Não, porque um movimento é progressivo, o A é progressivo e o B é retrógrado, então descarta. Move-se em sentidos opostos? Sim. Como eu tenho uma resposta, essa é a resposta. Não teria nem que ver as outras. Quando você tem uma prova, por exemplo, no Enem, é uma alternativa só que você tem. Tá? Então, se já tem a resposta, acabou. Não precisa. Você pode até fazer as outras para ver se realmente né, tudo ok. Mas no caso, no instante t igual a zero, no instante t igual a zero, encontram-se a 35 metros um do outro. Olha, o que acontece? Por incrível que pareça, né,
aqui a gente tem uma outra resposta, né? Acabei que eu vacilei na hora de colocar as alternativas aqui, ó. Observa, no instante t igual a zero, ó, a posição de A é 5 e a posição de B é 40. Que distância eles estão um do outro nesse momento zero? Por que momento zero? Porque é o ponto marcado sobre o eixo S. Quando t é igual a zero. Quando t é igual a zero, eles se encontram, as partículas se encontram a 35 metros uma da outra. É verdade isso? É. Então isso aqui também é resposta, tá, gente? Agora, no caso aqui, tá? Tem duas respostas porque eu vacilei mesmo na hora, eu tinha que ter mudado isso aqui. Quando você faz uma prova, normalmente não, é uma resposta só. Por isso que eu estava falando. Você tem aqui já a resposta, já é essa a resposta. Mas aqui foi até bom para poder, mais um outro conceito que vocês observem aqui. Ó. Então, no momento do início de tudo aí, olha, a distância entre eles era 35 metros. Isso aqui também é verdadeiro. Mas o gráfico te mostra isso também. Então, gente, olha, espero que esse passo a passo aí tenha ajudado vocês, ou possam ajudar vocês, né, na resolução de problemas. Tentem aplicar isso no dia a dia de vocês, no que se refere ao estudo, né? Tanto para matemática, para química. Eu acho que o passo a passo ele é importante. Se vocês conseguirem assimilar isso aí, vai facilitar muito. Gente, fique com Deus. Tamo junto, tá? Tchau, tchau.